Olá pessoal, tudo bem? Aqui Natan Belmonte, diretamente de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal de investidor para investidor. Eu sou investidor, aqui no caso, eu não sou analista, nem muito menos quero te vender nada. Sejam muito bem-vindos então ao meu canal. Vamos aí cobrir mais uma semana no Tesouro Direto, pessoal. Semana passada, o que aconteceu? O mundo relaxou um pouco, o dólar se desvalorizou um pouco, chegou a 5,68 no Brasil, que é um número e tanto, e o mercado agora está acreditando numa diluição aí das tensões com o tarifaço, e que algum acordo vai aparecer. E aí a bolsa subiu um pouco também, as taxas caíram, os prefixados caíram, notadamente os prefixados, mas nós vamos ver aqui que o IPCA também caiu um pouco. No entanto, nenhum deles saiu dos melhores quadrantes, fiquem bem tranquilos, tá? Já antecipo isso para vocês, os quadrantes, os quartis, melhor dizendo, continuam lá em cima, pessoal, as taxas continuam lá em cima nos melhores quadrantes, quartis, perdão. E então é isso. Nessa semana também o Tesouro fez leilão extra na quarta-feira, vendeu o Tesouro IPCA, vendeu mais de 50 bilhões de reais em títulos, volume financeiro muito expressivo. E aí tem um efeito, o efeito da oferta e da demanda. Veja só, pessoal, mesmo o Tesouro enchendo o mercado, vamos tentar pensar pelo outro lado, o Tesouro enchendo o mercado de título, esses títulos ficam a oferta ficou muito grande. Será? É uma suposição, tá? Então, muito título no mercado, oferta grande. Ora, não era para esses preços baixarem e as taxas subirem? Porque tem tanto no mercado. O que acontece quando tem demais no mercado? O preço cai, né? Porque a oferta está muito grande, a demanda, né? Mas a demanda não seria equivalente. Mas o que está acontecendo nos títulos públicos? Como a gente demonstrou no vídeo, tudo 99, 100% de negociações fechadas. Logo, a demanda está muito aquecida para os títulos públicos. Então, tem demanda. Então, mesmo o Tesouro largando muito título do mercado, inundando o mercado de títulos brasileiros, o que acontece? A taxa continua com uma suave queda, porque justamente não a demanda não foi plenamente atendida. Tem mais demanda. O mercado compraria mais se o Tesouro tivesse ofertado mais, certo? Vamos lá, pessoal. Então, o Tesouro IPCA 29 agora está acontecendo uma coisa que eu falei lá no começo do ano. Semana após semana ele renova o preço máximo. Por quê? Porque as taxas atingiram um platô mais alto, caiu um pouquinho, sim, não é mais 8, é 7,5. Em alguns momentos na semana passada ele atingiu menos de 7,5, 7,49 ele chegou a atingir. E ali, pessoal, preço máximo de abertura, 3,360. Por quê? Isso é um problema? Não, vai ser assim agora, daqui para frente. Já está sendo e vai continuar. Porque as taxas estão num platô muito alto. Se cair, pode cair para menos de 3,200, 3,300, se ele voltar para 8%, pode. Duvido muito que caia abaixo de 3,200. E o que está acontecendo? Está diminuindo o tempo. Quanto mais o tempo para o vencimento do título diminui, menos influência ele sofre da variação da taxa, ou seja, da marcação a mercado. Então, sim, ele vai cada vez mais se aproximando. E como o VNA não para de crescer, o VNA está em 4,490, esse é o valor que ele atingiria se ele acabasse na última sexta-feira. Mas como ele vai até 15 de maio de 29, ele vai ser muito mais. A gente já calculou aqui várias vezes, algo entre 5.500 e 6 mil reais, a depender da inflação futura. Então, veja só, pessoal, que ele é um baita investimento ainda. Então, olha aqui, ó. No histórico dele, o Q4, o quartil 4, 6,55, 7,5, está praticamente 1% acima. Mesmo assim, está excelente.
Então, o preço máximo não é fator impeditivo, não é problema para investir neste título. Ó, vejam também aqui outra diferença. A média, a taxa média de março e abril ficou coincidentemente a mesma, 7,72. E olha aqui o que aconteceu com o preço. Espichou, ó. Se a taxa foi a mesma e isso aqui fosse um pré-fixado, ele teria andado pela questão do tempo, mas não teria andado tanto quanto o IPCA 29 andou, porque o IPCA 29 tem a influência do VNA crescente. Então, 3.284 ele aumentou mais de 1% na média de um mês para o outro. Então, realmente, muito positivo esse comportamento. Então, é um título super tranquilo, tá? Na estatística ele está indo muito bem, está atendendo aí tudo que se espera dele. Se voltar para 8%, aí talvez fique em 3.200 e alguma coisa por mais algumas semanas. E depois ele não tem como ter outro comportamento, porque ele inexoravelmente está marchando para o seu vencimento, que é o mais rápido nos tesouros IPCAs principais. Agora o 40 principal, pessoal. Já o 40 principal, ele é prazo longo. Então, 15 anos. Então ele não é tão... ele não caiu tanto quanto o 29. Pelo contrário. O período de análise, vejam pessoal, é muito curto, né? 7,17 a taxa mínima, 7,56 a taxa máxima. Nem vale a pena considerar os quartis aqui, porque olha a distância entre a taxa mínima e a máxima. Não chega a 40 bases, é muito pouco. Aí o Q4 7,43, mesmo assim, ele está 7,45 na última abertura e na maior parte da semana abriu a mais do que isso. Então, continua sendo muito interessante para entrada. Na minha visão, a janela está completamente aberta e ele, do dia 15 para cá, aumentou até a taxa. Então, o prazo longo, ainda com mais receio do fiscal, não responde tanto ao melhor humor dos mercados. IPCA 50 principal. Esse, por outro lado, ficou bem perto do 7,06, mas é o mesmo problema do IPCA 40. Ó. A taxa mínima histórica dele, que são poucos meses, 7,06 até 7,52. É muito pouca amostra para a gente considerar alguma oscilação, e ele não estaria no Q4. 7,14 está mais perto da mínima, o Q4 seria 7,34. Tá? O que nós observamos aqui no histórico mês a mês? Uma queda na taxa média e um aumento do preço. Aqui sim é devido à marcação a mercado, tá? Porque o prazo dele é muito longo, ele não torna tão aparentes assim as oscilações pelo tempo e pelo VNA. Embora isso tudo esteja computado, isso continua acontecendo, mas a gente não percebe porque são 25 anos aí de oscilação que ele tem. Então, tá atendendo aí a marcação a mercado, caindo nas médias, mas mesmo assim, pessoal, se um dia as taxas voltarem para 4, 5, olha, esses títulos a 7%, eles vão ser verdadeiras joias, pessoal, né? Verdadeiras joias. Tesouro IPCA com juros 35, tá aí mantendo-se na casa de 4,100. A gente observa o Q4. Esse sim tem dado histórico. Vejam como a dispersão das taxas é outra. Vai de 5,3 a 7,88. Nós temos, então, 7,60, 7,70. Ainda está estressado. E o preço na casa de 4,100. Então ainda está no Q4. E vejo aqui na média mensal a taxa ali meio parecida, fazendo a mesma coisa, e o preço crescendo. Vocês conseguem perceber aqui. Ele é de ano ímpar, ele vai pagar em maio. Então vão sair R$130 do preço, aproximadamente. Veja aqui a taxa em fevereiro, ó, 7,59, em abril 7,60, e o preço mudou mais de R$100. Isso aí o que é? Isso aí é o cupom. É o cupom que vai sair de novo do preço.
agora no dia 15 de maio. Só esperar o pagamento. 45 com juros, a mesma coisa. Tá no Q4, tá no quarto quartil, muito tranquilo. Bem mais perto da máxima do que, deixa eu ver, o 35. 7,60, 7,88, a 28 bips da máxima. O problema dos principais é que 28 bips, 30, 40 bips, é a variação total deles, porque justamente eles foram lançados neste ano. Bom, o 45 então, ele tá na casa aí de 3,900 agora, é de ano ímpar, sofre o mesmo efeito do 35, vejo aqui ó, que fevereiro e abril a taxa média é praticamente a mesma, em janeiro também. E o que o preço faz? O preço cresce, ó, de maneira uniforme, quase que de maneira uniforme. Aumentou R$100 de fevereiro para cá, quase a mesma coisa do 35, ó. E o que é isso aqui? Isso aqui é o cupom de juros que vai sair do preço e cresce de novo. Uma diferença, pessoal, sutil, mas nem tanto, entre os ativos que pagam alguma renda, digamos assim, na renda fixa, comparado à renda variável, é o seguinte: no caso dos títulos públicos, a gente sempre observa isso. Basta que a taxa não oscile tanto. A gente observa o crescimento do preço de volta, o crescimento do preço fazendo a volta ao longo do próximo semestre. Ou do período que ele iria pagar, coisa que a gente não tem garantido nos outros ativos, porque isso é uma regra, pessoal. Sempre o que é pago pelo ativo sempre sai do preço, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Mas na renda fixa a gente observa um retorno do preço do ativo ao preço original, e no vencimento você vai ter, no caso pré-fixado, o valor nominal, e no caso do Tesouro IPCA, o valor nominal atualizado. Você vai ter um valor nominal no final, seja ele atualizado ou não, seja ele IPCA ou pré-fixado. Já no caso das ações dos fundos imobiliários, o provento, que eu estou usando como uma analogia ao juro do título público, o provento também sai do preço. Só que muitas vezes, nas ações é que a gente vê isso, né, em mercados em crise, o preço do ativo não volta. Ele cai no anúncio do provento, ele cai e não volta. Muitas vezes não volta. E que é uma diferença que no caso do título público, ele sempre volta, né? Mesmo que a taxa suba um pouco, ele sempre volta. E se a taxa subir e o preço continuar caindo, também não tem problema, porque no vencimento a gente vai ter o valor nominal do caso do prefixado e o valor nominal atualizado no caso do Tesouro IPCA. Então vejam como investir visando a renda com os títulos públicos é mais previsível e mais tranquilo do que usando a renda variável, pessoal. Tesouro IPCA com juros 2060. Então esse é um título aqui que, a exemplo dos novos IPCAs principais, tem pouca história, pouca oscilação. 7,22 a 7,54. 7,34 está fora do Q4, mas isso não tem menor significado. Fiquem tranquilos. É melhor olhar então a distribuição do 45 ou do 35 para comparar, né, o que seria uma taxa mínima razoável, seria em torno de 5,5. Então ele está muito bem ainda, muito interessante de ser comprado. Em fevereiro e março ele teve a absoluta mesma taxa, mas como aqui a duration dele é muito ampla, o que aconteceu aqui? Em fevereiro ele pagou o cupom, né, o preço se manteve, mas aqui caiu, né, caiu a taxa e voltou a crescer. Mas vamos ver aqui em termos de preço, 3.825, 3.863. Está mais perto do preço máximo, mas esse preço máximo ele só aproxima, ele tá mais longe aqui da nossa tela. Então é um título que, na verdade, eu vejo ele com esses dias aí, desde que ele foi lançado, basicamente o mesmo comportamento, girando ali entre 3.700, 3.800. Pessoa quer fazer um aporte concentrado, não vejo problema. A taxa sempre acima do 7.
é tudo muito parecido. Não, acho que não temos que, como se diz, será que essa expressão é nacional, pessoal? Queimar a pestana. Queimar a pestana é ficar pensando em coisas que não vai mudar muito, né? Que não vai ter uma grande diferença a gente ficar pensando nisso, né? Então ficar queimando a pestana sobre momentos e melhor hora, ganhos, perdas em termos do IPCA 60, eu vejo que não faz muito sentido. É um título que está se comportando de uma maneira muito parecida, com taxas ainda muito altas e está super convidativo para quem quer uma renda de 35 anos corrigida pela inflação. Já os pré-fixados, o comportamento é completamente diferente, pessoal. É mais parecido com o do IPCA 29. Aliás, esse pré-fixado aqui, como ele vai terminar em seguida, ele também está sofrendo aí a questão do tempo. Mas a oscilação de mercado foi muito forte, né? Ele saiu lá de janeiro a 15%, fevereiro, né, quando ele foi lançado, e agora está com menos de 13,5%. Então, mais de 1,5 ponto de oscilação, e o IPCA 29 caiu 50 bips, porque estava em 8 e foi para 7,5 agora. Mas o IPCA 29 pode cair mais. Esse aqui é o detalhe interessante. A queda ainda não apareceu de maneira plena nos IPCAs, porque os longos estão mais olhando para o fiscal e os curtos então mais nesse estresse de curto prazo global. Esse pré-28, então, com essa queda expressiva, veja que o pessoal atingiu a mínima histórica do período e preço máximo. Taxa mínima e preço máximo. Então, pré-fixado, a marcação a mercado influencia muito mais. E vejo que a queda foi significativa. Foram 23 bips aqui. E na semana, vamos ver aqui, ó, no dia 22 ele abriu a 13,9, ele caiu 50 bips na semana, pessoal. Olha só, bastante coisa. Então, assim, pré-fixado com taxa mínima e preço máximo, teoricamente não seria o melhor momento de compra. Muito embora 13,4% bruto para 2 anos e meio, pode ser uma taxa interessante. Eu acho que ele vai atender casos muito específicos de investidores, casos bem específicos. O pré-32 foi a absoluta mesma coisa. Taxa mínima do seu curto período histórico e preço máximo R$ 416. É a mesma coisa, sofreu aí uma marcação a mercado favorável, quase 50 bips também. É que aqui ele não estava a 14,50 alto, mas baixou para 14 baixo. Vamos ver como vai ser o comportamento essa semana. E não tem muito o que dizer. Deu uma boa esticada. Na minha visão, isso é subjetivo, pessoal, então é recomendação, mas na minha visão não está no momento bom, a não ser que você fique até o vencimento, mas eu penso que talvez o Q4 desse título já passou. Pré-com juros 35, deu uma respirada, voltou aos R$800 e está aqui nos R$800 há vários dias. Também tem uma queda expressiva aí, um pouco menor de 40 bips, 14,6 para 14,2. Vejo aqui que de março para abril a taxa caiu em média 14 bips e o preço recuperou R$14, está quase 800 de novo. Vai pagar em julho, são maio e junho são um pouquinho mais de 2 meses. 1º de julho ele paga. E aí ele volta para 750. No caso, 770. Se ele se mantiver na casa de 820. Vamos ver. E os renda mais, pessoal? Os renda mais estão com um comportamento mais parecido com o Tesouro IPCA longo. Com o Tesouro IPCA principal longo.
Vejam que não tem essa queda que aconteceu no IPCA 29 nem nos prefixados, mas tem uma queda, ó, de 7,5 para 7,4. Tem uma queda. No caso do renda 30, ele ainda está, todos eles estão no quarto quartil, tá? Todos eles estão em momento que eu julgo excelente para comprar e ficar. E vejam que a taxa média mensal aqui no mês a mês, ela é muito parecida, sendo abril o mês mais baixo, mas vejo que o preço vai, de certa maneira, crescendo uniformemente. De certa maneira, eu quero dizer para o advérbio, uniformemente. É de certa forma uniforme a maneira com que esse renda mais cresce. Apesar da taxa ter ali uma pequena oscilação de 2, 3 bips. O 35, então, continua no Q4, taxas também muito parecidas e preço com crescimento constante. Temos aqui o 40, é a mesma coisa que 4, bem sólido, taxas médias muito parecidas, uma queda em abril, olha aqui, então alguns IPCAs estão caindo, pessoal. E o preço crescente, vejam que ele cresce mais o preço justamente na média de abril, tá? Isso aqui são tudo média, tá, pessoal? Lembrando, tá? Para quem nunca viu, aqui taxa e preço é média mensal, tá? Temos aqui o 45, então, que apresenta uma queda média, olha aqui, ó, 7,20, está bem abaixo. E aí o preço se consolida acima de R$600. Tá no melhor quartil ainda, com bastante folga, né? 70 bips acima do melhor quartil, super tranquilo. E o 65 que eu comentei semana passada, que ele fez, olha aqui, ó, esse movimento intenso de preço, caindo quase 10%, com um aumento de 20 bips na taxa, olha que loucura. E manteve agora, na semana, essa mesma coisa, em torno de R$150. Então, nas taxas, ó, a gente observa a mesma coisa dos outros rendas, ó. A taxa, à medida que ela vai caindo suavemente, o preço vai aumentando, de 142 até 158 na média. Então, pessoal, é isso aí a parte estatística. Estamos aguardando, então, uma queda mais vigorosa no IPCA 29, se for possível também nos IPCAs longos, mas eu não acredito muito. Para ser bem franco com vocês, eu acho que o mercado vai testar essa queda e talvez faça alguma correção essa semana. Como qualquer previsão está fadada ao erro, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que investir e ficar no título, né? Para deixar o tempo fazer o seu efeito no acúmulo do juro composto. Bastante aporte fracionado, alguns títulos eu deixaria de lado nessas horas, especialmente prefixado em queda de taxa. Ele vai demonstrar ali um ganho de marcação a mercado e vai ficar mais caro para entrar, e entrar caro em prefixado pode dar dor de cabeça, muito embora as taxas ainda tenham muita gordura acima da inflação, tá? Isso também tem que ser dito. É isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos. Deixem aí as perguntas para o Perguntão. Essa semana eu vou fazer o Perguntão dividido para tentar aprofundar um pouquinho mais em cada pergunta, tá? Muito obrigado mais uma vez e bons investimentos a todos.